fica prazerosa. O mover de Deus começa a chegar. As visões de Deus começam a ser liberadas. O sobrenatural de Deus começa a vir. Aleluia. Quando você olha no relógio, passou 1, 2, 3, 4 horas e você está lá. E levanta bem, levanta cheio, levanta com a visão, levanta com a palavra. Levanta, 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 levanta. É tempo de se levantar, igreja. Está confundindo o inimigo. Está confundindo o inimigo. Confundindo o inimigo. Glória a Deus. Aleluia. Precioso é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel, Deus é fiel. Abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 2. Glória a Deus. Atos 2, a partir do versículo 42 e 47. Vamos ler a menção da palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Eu acho que nós, como nós estávamos falando aqui agora no começo, até o pastor Wilson lembrou, que alguns tempos atrás, quando nós não tínhamos tanto acesso à informação e tanto acesso ao estudo, e que aquilo que nós ouvimos dos pais, a gente pegava como uma verdade absoluta, e aí a gente colocava a nossa vida e ficava ali naquele mover. Eu não sei se é bom, irmãos, tanto acesso à informação como nós temos, ou se é ruim. É sobre isso que eu quero ministrar hoje, que o Senhor tem colocado em meu coração. Desde hoje pela manhã, uma mensagem, uma palavra que me incomodou. Eu quero ministrar sobre isso. E perseveravam, versículo 42 de Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Pai, Espírito Santo, fala conosco, nos ensina através da sua santa e poderosa palavra, Senhor. Que não seja apenas palavras de sabedoria ou de conhecimento de um homem, mas que sejam profecias seladas pelo Teu Espírito, Senhor, que queime em nosso coração, que crie em nós, Senhor, um coração reto, puro, transformado, como o Senhor Jesus disse, que a palavra que Ele fala limpa, a palavra que Ele fala transforma, a palavra que Ele fala liberta. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, transforma nossas vidas através da sua palavra, transforma nossos corações, ministra sobre nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém, irmãos. Eu quero
rapidamente nessa noite sobre algo que eu creio que está muito latente no mover de Deus nesses últimos dias, né? Muitos de nós temos buscado, e é bom nós buscarmos o mover, buscarmos a unção, buscarmos a presença. Nascemos para isso, para a glória de Deus. Mas quando nós olhamos para um verdadeiro avivamento, um verdadeiro mover genuíno do Espírito Santo, nós vemos alguns princípios que não podem ser ignorados. Nós vemos alguns passos que não podem ser ignorados. E nós olhamos para a igreja modelo, que é a igreja de Atos, que viveu um sobrenatural mover de Deus. Nós vemos que essa igreja tem alguns princípios que nós deveríamos olhar e imitar. O primeiro princípio que eu noto nesse texto, além do mover que veio, porque eles ficaram na expectativa e na promessa que Jesus falou para eles. Jesus falou para eles: não saiam, não se ausentem, não se afastem, fiquem em Jerusalém, porque a promessa que eu disse que do meu Pai viria vai vir, e vocês serão revestidos de poder, com o propósito de vocês serem minhas testemunhas. Esse era o propósito fundamental do mover e do poder de Deus na igreja de Atos. E depois disso, você vê que eles estão debaixo de uma unção, de um mover fantástico, sobrenatural. E nós vemos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que não era a doutrina dos apóstolos, era a doutrina que eles receberam de Jesus, e que eles estavam replicando, repassando a doutrina de Jesus para aqueles que estavam se aproximando e ouvindo a palavra. E eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que nós temos visto hoje como igreja, gente? Eu estava pensando meditando hoje e pensando nisso e indagando o que está acontecendo com o nosso coração. O que está acontecendo? O que está fluindo em nós? Eu estou tentando ser muito prático aqui para não ficar difícil o entendimento. Mas qual é a expectativa que você tem em relação a Deus? E qual é a expectativa que Deus tem em relação a você? Percebe que há duas frentes aí que precisam ser alinhadas. Primeira coisa, irmãos, o que é a vida cristã? O que é a vida, o dia a dia cristão? Nós falamos de mover, nós falamos de unção, nós falamos de avivamento. Mas tudo isso, sem esse modelo aqui, não adianta. Se não redundar nesse modelo, não adianta, irmãos. Porque nós fazemos muito movimento. E o povo gosta de movimento, de Agonisa Queda. O povo gosta de evento, fica vendo. O próximo evento que a gente fazer vai lotar de novo. Porque o povo quer um evento. O povo quer viver de evento, buscando uma unção, buscando poder, buscando uma glória, que na realidade já está sobre ele. Porque Atos 2, no versículo 1, diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos unânimes, 120 pessoas, orando, esperando algo que Jesus falou que ia acontecer. Eles não tinham muita noção do que ia acontecer. Mas se Jesus falou que ia acontecer, eles acreditaram e ficaram em oração. Vou te dar uma palavra para que você possa ver a promessa que Deus falou na tua vida. Não procure entender como ele vai fazer. Fique em oração. Vele pela promessa em oração. Vele pela palavra que foi te liberada em oração. Foi o que eles fizeram. Fique em Jerusalém, até que logo receba o poder. Eles ficaram parados, assim, vou esperar o poder do alto. Vou esperar a bênção, vou esperar a provisão. Não, a provisão, a porta de emprego, eu não sei o que Deus prometeu. Não, vou continuar aqui em oração. Vigiando o meu coração. O problema, irmãos, é que nós estamos se afastando do modelo em que Deus estabeleceu um avivamento.
O avivamento, irmão, é para a igreja. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Talvez você veja atrás disso, tentando entender por que não rompe. Porque o avivamento, pastor, ele tem 3 dimensões. 3 estágios. Vou tirar a palavra de dimensão e vou colocar estágio. Primeiro, o avivamento, ele vem pessoal. É uma decisão do seu coração ser avivado. Não é Deus. E como é que começa essa decisão, pastor? Inconformismo. Você não se conforma com a vida de oração que você tem. Você não se conforma com o conhecimento da palavra que você tem. Você não se conforma só com as experiências que você já teve. Você quer mais. Você está inconformado. Então você vai com esse conformismo para o quarto de oração, esperando um toque de Deus. Aí você vai se movido pelo Espírito de Deus. Vai ali, vai aqui, faz acolá, vai para um evento, recebe um fogo novo, uma inspiração nova. E aí você começa a se mover em avivamento. Você está avivado. A partir daí, o segundo estágio do avivamento, que é quando o fogo de Deus começa a ser transferível da sua vida. Sua esposa começa a pegar fogo, seus filhos começam a pegar fogo, a sua família começa a ser tocada pelo Espírito de Deus. E eu posso dizer que a família da Kétia está começando nesse momento, que os filhos estão sendo tocados pelo fogo. Mas o que está acontecendo? Ela está buscando, ela está gerando, ela está se entregando junto com o irmão David, se entregaram de corpo e alma para aquilo que Deus chamou eles. Não ficaram, não sei o que eu vou fazer, não, está sempre a ver todos os cultos, eles estão aqui, todos os cultos. E eu não fico chamando ela, vai para o culto, fico chamando, vai para o culto, vai para o culto, eu não sou assim, você pode estar lá no grupo, não fico, vem para o culto, não, irmão. Isso é o mínimo do mínimo que você tem que fazer para o seu cristão. Não é, pastor? Porque a vida cristã é uma vida do quê? Eu tenho um compromisso com a minha igreja local. E a minha igreja local tem problema? Tem. Mas eu estou ali porque Deus me colocou ali. E eu tenho que superar esses problemas. Porque os problemas sempre terão, porque tem homens aí, homens são falhos. Amém? Mas ninguém quer viver propósito, irmão. As pessoas falam, suporte o processo para viver o propósito. Mas o processo, muitas das vezes, é você estar numa igreja que tem problemas, para que você ajude, ou aprenda algo com esses problemas e amadureça. Aí eu vou falar algo que estão buscando algo que já foi liberado. Vou falar de novo, o avivamento começa com inconformismo. Eu estou inconformado, pastor, com a minha vida espiritual. Apóstolo, eu estou inconformado com a minha vida de orar. Eu oro, mas está seco. Eu oro, mas não tem mais quebrantamento. Eu oro, mas não tem mais paixão, pastor. Eu oro por orar. Eu até jejuo por jejuar. Já virei religioso. Passo umas vezes 1 hora orando, mas não tem aquela paixão. Não tem mais aquele fogo, aquele amor. Meus olhos já não marejam mais, pastor, quando eu sinto a presença. Pastor, já não tenho mais expectativa de ver o céu. Então você tem que gerar um inconformismo no seu coração. Inconformado. John Wesley, ele tinha o seu clube santo. 11 meninos oravam com eles lá na faculdade. Eles começavam a oração às 11 da noite, ou até 1 hora, 2 horas. Chegou um dia que o Espírito Santo veio sobre ele. Estava John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield. Olha só que loucura, irmão. Calvinistas e arminianos buscando Deus. Só Deus fazer um negócio desse, irmão. Cada um com a sua visão doutrinária, mas para buscar Deus não se une, irmão. Cadê que a igreja se une para buscar Deus no Brasil, irmão? Eu sou pentecostal, não, eu sou tradicional. Não. Eles não estão buscando, cada um é no seu. Está errado, porque não tem revival, não tem. Obviamente é justamente isso, pastor, quebra as barreiras. Nós sentimos agora uma presença do Senhor. O avivamento ele quebra as barreiras, diaconia. O avivamento não olha para você, e não olha, o avivamento não vai olhar para ti, meu irmão, vai olhar para os demais. Uma pessoa em avivamento, ele olha para a necessidade do outro, ele se derrama.
Quando foi a última vez que você ouviu alguém falar para você assim: eu vou comprar tua guerra em oração, eu vou orar por ti até que alguma coisa aconteça? Está vendo como a gente está distante do avivamento, irmão? Lembra de Pedro, que ele estava preso? O que a igreja fez, pastor? Orou. E a Bíblia diz que em Atos 12, 5, que havia contínua oração. Sabe o que é isso, pastor? Começou a orar 10 horas da manhã, 10 horas da noite, o povo está orando. No outro dia, continuou a madrugada, e varou outro dia, a igreja está orando, não pararam de orar. Aí Deus enviou um anjo. Porque Tiago já tinha sido morto a espada. E o próximo era Pedro. Aí eu quero te fazer uma pergunta: era o desejo de Deus que Tiago tivesse morrido? Não. Mas ele entendeu, peraí, nós temos uma posição espiritual que altera o curso natural dessa terra. Nós temos uma posição espiritual que para os planos do diabo, sim. Mas nós temos que nos posicionar em oração, irmão. E perseveravam. Pastora Kathleen, receba. Aleluia. Na doutrina. Mas é isso mesmo que você tem que receber. Você vai ser pastor. Aleluia. Teve um pastor que eu conheci que falou assim: você foi ungir pastor? Me ungiram, irmão. Eu olhei. Meu Deus do céu. Meu irmão, você está recebendo algo que você vai redundar na eternidade, querido. Você vai ser reconhecido por Jesus na eternidade, irmão. Você está recebendo algo que não é só na terra, e você devia pegar isso com paixão. Ele confiou em mim, pastoreio. Ele me chamou como pastor. Você tinha que se alegrar com isso aí, irmão. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Quiseram ser pastor como vocês são, irmão, que atrai as almas. Eu sou um apóstolo, eu atraio a liderança. Pode ver, só vem liderança atrás de mim, irmão. Pode ver presbítero, é pastor, só pessoa com chamado. Deus não me dá alminha assim fresca, só o irmão David esses dias, né, para dar um refresco para mim. O restante não é tudo gente já quebrada, trabalhada. Que é o apóstolo é isso. Ele reforma a liderança. E não é irmão, presta atenção, não é um título, é um serviço. Sabe o que acontece? A pessoa é roubada no seu orgulho e acha porque ele tem um título, ou ele tem um serviço, ele acha que isso é um título. E do título ele acha que isso é um cargo, e do encargo ele está sentado numa cadeira de arrogância, de soberba, de vaidade, de prepotência, e lasca. Peraí, eu sirvo como um apóstolo. Eu sirvo. Eu não sou servido porque eu sou um apóstolo. Não, eu sirvo. E grande responsabilidade é diante do Senhor. Vocês acham que eu não estou tremendo de medo vendo o canal do YouTube crescer? Porque eu vou dar conta, irmão, do que eu prego ali. Verdade. Alcançando o mundo todo, pastor, eu vou dar conta. Grande responsabilidade, irmão. Minha esposa sabe que às vezes eu olho e falo: amor, eu não orei para isso, eu orei para pregar a tarde da bênção. Quantas vezes, irmão, eu vou pregar a tarde da bênção? Quantas vezes? Só Jesus para encontrar graça em nós, né, irmão? Aí a igreja está o que aqui, irmão? Perseverando na doutrina que Jesus ensinou. Ora, busca, parte o pão. A expressão partir o pão sabe o que significa, irmã Edilene? Ame o próximo. Sirva a parte do pão. Uma delícia quando você serve a ceia. Eu não sei, mas eu acho que nós precisamos de amor, gente. É sério, a igreja precisa voltar a amar, irmão. As coisas simples, amar as coisas simples. Vamos fazer um café da manhã? A irmã padeira, pastor, eu trago o bolo. Não é você comprar o bolo feito. Não, eu quero fazer o bolo. Mas eu vou fazer com amor. Porque os meus irmãos vão comer comigo no meu bolo.
Não é fazer por fazer, irmão. Glória a Deus. Como é que Deus vai avivar, irmão, uma igreja que não se ama? Está tudo muito mecânico, cara. Está tudo muito metódico, irmão. A gente está vivendo de evento, de evento, mas nós não estamos amando ardentemente com entranhável amor para se abraçar. Ah, mas o irmão ainda bebe, e daí, irmão, você também bebia. Ah, o irmão ainda fuma, e daí você também fumava, cara. Ah, o irmão está no pecado, e daí você também saiu de lá. Eita, Jesus! Que raio de unção é essa que tu carrega, que tu não quebra o jugo do outro, irmão? Você vive emoção, unção você não vive. Porque se você fosse ungido, jamais você seria um julgador, querido. A unção mata o teu eu. E hoje pela manhã levei minha sobrinha para fazer uma sessão de fotos. E o fotógrafo, todo de preto, com a camiseta do Slipknot. Eu falei, já sei por onde eu entro. Irmão, eu nunca fui roqueiro, mas meus amigos do passado eram, então eu conheço. Comecei a conversar com ele daqui, Ramones e tal, Biriri, Bororó, e comecei a falar de arte, de fotografia, e comecei a falar. Aí ele perguntou para ela, ô mãe, ele não vai parar de falar? Aí ele falou, espera que ele vai entrar com Jesus, espera. Eu conheço esse pastor, ele está preparando o caminho. Aí começou a entrar na questão do YouTube. Falei, agora eu pego. Aí ele começou a conversar. Eu falei, então o Espírito Santo me deu uma visão que era para eu fazer assim. E o canal romper, ele olhou. Como assim? Eu falei, Deus falou no meu coração. Irmão, na hora ele já endemoniou. Colocou a mão para trás. Começou a suar. Já sentiu o poder de Deus. Eu falei, Jesus, sai o negócio. No final de tudo, ele se despediu de nós e falou assim, Deus abençoe a vida de vocês, viu? Fica com Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A semente foi lançada, meu irmão. Talvez Deus lembrou que um dia ele foi cristão, vai saber, eu não sei a história dele. Mas ele disse, um Deus abençoe, sabe assim, um Deus abençoe com o coração. Não foi, Deus abençoe. Que nós fazemos, crianças que são hoje fazem. Ô irmão, Deus abençoe. Não é assim não, irmão. Quando você orar por alguém, quem quer orar por cura aqui e ver cura? Levanta a mão. Muitos falam assim, pastor, qual que é a chave? Não tem chave, irmão. Tem duas coisas que você precisa ter para orar por cura: atitude e compaixão. Se você não tiver atitude e compaixão, você nunca vai ter. Se você não se importar que a pessoa está doente, irmão, se você não se envolver com aquela pessoa doente, não tem cura, cara. Não existe, não vai fluir. Jesus olhava os doentes e tinha compaixão. Doer em você numa enfermidade do outro. E assim doer mesmo assim, não, peraí. Essa pessoa não pode morrer de câncer. Não, ela tem família. Deus, eu não aceito, o Senhor é pai. Aí você fica na guerra, irmão. É o capeta, é o demônio. Eu vou lutar com essa conta, vamos lutar. Ai, mas se Deus não curar a minha parte, eu fiz, meu irmão. Aleluia. O peso eu não vou cobrar de mim, porque eu fiz a minha parte, eu entendi, eu orei, fiz o que eu pude, Jesus. Mas hoje o que faz, irmão? Ora um pouquinho, curou? Não. Ih, tá bom, vai para o final. A gente não tá, desculpa, você que está me vendo aqui, isso aqui vai correr o mundo. Você que é orador por cura, você não está orando por cura, irmão. Orar por cura é se envolver, irmão, o negócio é sério. É uma guerra, é uma batalha. Imagina, pastor, você tem que orar 12 horas por uma pessoa para Deus curar. Quantos estão dispostos por isso? Para para pensar. Você está disposto a orar 12 horas para que alguém seja curado? Rick Renner, um grande mestre dos Estados Unidos, um homem da palavra da fé, tremendo homem de Deus. Um monte de pastor foi orar para uma irmã que estava morrendo. Deus falou para ele assim: deita sobre ela e ora em línguas. 2 horas. Ele olhou, tinha um monte de gente com ele e falou assim: mas Senhor, o que vão pensar? Você não quer ver o milagre? Você não tem orado? Buscar? Tem. Obedece. Aí ele olhou para os homens e falou: não me julgue não. Vou seguir uma direção de Deus. Ele deitou sobre a pessoa de bruços e começou:
2 horas. Quando ele levanta, a mulher salta. Pum! Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus. Ei, Deus quer operar, Deus quer fazer, mas é do jeito dele, irmão. Deus todo. A gente está muito mecânico. Olha a igreja de Atos. E olha só, a gente pega muito os prodígios que eram feitos por meio dos apóstolos, mas os prodígios e sinais estão dentro de um contexto. Você não pode só pegar os prodígios e sinais e não ver o contexto. Qual que é o contexto? Perseverança na oração, perseverança na doutrina de Jesus, partir do pão, divisão, sem egoísmo, sem vaidade, sem orgulho. Partir o pão, dividir. Orgulho não divide, vaidade não divide, soberba não divide. Não é meu, é do Senhor. Você só confiou em mim um pouquinho a mais, mas esse pouquinho a mais que Ele confiou eu posso partilhar com você. Amém? A igreja está entendendo? Ei, em cada alma havia temor. Eles estavam no meio do mover, irmãos, vivendo o sobrenatural, mas eles sabiam que era sobrenatural. O que é temor, pastor? É não tratar as coisas sobrenaturais com leviandade. É não acostumar, pastor, com o mover. A igreja, quando ela entra no mover, sabe por que sai, pastor? Porque eles acostumam. Essa é a grande verdade. E percebe que quando você se acostuma com a presença, irmãos, ela vai embora. Você não pode se acostumar. Você não pode tratar a presença de Deus normal, natural. Não, tem que ter reverência. Essa reverência, irmão, não é ficar com medo. Aí eu aqui, não. É se alegrar. Uau, Deus está aqui. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Fica conosco. Aleluia. Toma o teu lugar. Temor. Move do jeito que tu quer, Senhor. Aleluia. E aí então aí vem a conjunção E. A conjunção E significa junta tudo. Agora se entende que E, estamos bem. E, vamos. Entendeu? Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Antes de ter os sinais, posso saber, igreja, amor do Pai? Queria muito falar isso com vocês. Eu sei que a grande parte dos obreiros tem alguns faltando hoje, mas eu queria ter essa conversa com vocês. Nós queremos ver sinais, nós queremos ver maravilhas. Glória a Deus. Mas antes que isso aconteça, Deus quer essa atitude do nosso coração. Ora, busca, doutrina de Jesus, temor, partir do pão. E aí sim, o Espírito Santo vem e faz os sinais. Aí sim ele tem caminho, ele tem ambiente, ele tem lastro para poder operar, irmão. Sem isso, não tem a operação de sinais. Sem isso, não tem as operações de maravilhas. Aleluia! Aleluia! Havia, irmão, singeleza de coração. Havia compaixão, irmãos. Havia abundante misericórdia, abundante graça. Sabe, Deus está buscando, irmãos, uma igreja posicionada, que olha para as necessidades e não precisa de uma voz para dizer: ei, faça. Não, a pessoa olha e fala: não, tem uma necessidade aqui. Eu não sei, mas Deus pode me ungir para suprir essa necessidade. Ah, pastor, mas não é o meu chamado. Eu faço muita coisa, irmão, que não é o meu chamado. Ah, pastor, mas não é a minha vocação. Mas você tem que entender que muitas das coisas que você vai fazer nessa vida não tem nada a ver com a sua vocação. Porque há necessidade. E sempre haverá necessidade numa igreja. Sempre haverá necessidade numa comunidade, irmão. Só que aí você tem que esperar, o pastor tem que falar comigo, o líder tem que falar comigo. Ah, não, irmão, Deus não está procurando isso, Deus está procurando isso. Você está disponível? Aleluia.
Eu fico assim, sabe? Agora eu entendo porque, pastores, eu pego isso aqui no coração de vocês e levo para a tua vida, para a tua casa. E nunca esqueça disso. Quando um avivamento chegar na igreja de vocês, vai começar pelos jovens. Não começa pelos velhos. Porque os velhos retêm o vinho novo. Os velhos querem ir para eles. Porque os velhos estão cheios de demanda. É minha casa, é meu filho, é minha esposa, é meu emprego, é minha dor, é isso, é aquilo. Então eles não liberam. Esquece. Eles querem para eles. Agora o jovem, irmão, está de bem com a vida, não tem muita responsabilidade. Pega o fogo e libera. Falei uma vez para a Tayla, Tayla, preciso de uma tia do Kids. Ela, sou eu. Eu vou. Eu nem aceitou Jesus ainda direito. Aleluia. Nem sabe muito bem quem é Jesus. O Jesus dos crentes. Conhece dos católicos, mas dos crentes ela não conhece direito. Aí eu tô sentindo um fogo no estômago, isso e aquilo. A presença de Deus está aí, está trabalhando. Às vezes me dá umas tonturas, pastor. Deus está trabalhando a libertação da tua vida, está quebrando cadeias espirituais. Aí, irmão, fiz uma velha que está aqui, eu já pedi, irmão, você não quer ser tia do Kids? Ah, pastor, você não quer ajudar no Kids? Ah, eu não tenho jeito de criança. Ele falou, mas eu também não tenho jeito de ser humano, mas eu tô... Que feio, né, irmão? E assim, irmãos, uma geração tem que comunicar a outra geração. Se Deus encontrar, presta atenção, todos os profetas, todos os homens de Deus que foram usados verdadeiramente pelo Espírito de Deus, quando Deus os encontrou, eles estavam ocupados. Eles estavam servindo de alguma forma. Eles estavam parados. Eles estavam se ocupando. Porque Deus não chama uma pessoa parada. Deus chama as pessoas ocupadas. Todos eles. Todos eles. Aleluia. A Viviane Martinello. Hoje ela está com uma igreja enorme, a Igreja Aba, lá em Santa Catarina. Houve uma conferência em 2007, 2008, um negócio assim. Conferência de unção. E ela era da igreja que trouxe o pastor para pregar sobre unção. E na oportunidade, ela foi escalada para servir na cantina. Graças a Deus, porque aqui não tem cantina. Louvado seja Deus, nas igrejas que tem, mas aqui a gente não tem. Mas a gente pode te escalar para trabalhar na cozinha no próximo evento, fazer a comida, o povo vai vir. E aí, irmãos, presta atenção nisso. Eram 3 dias de evento, pastor. Ela ficou escalada para trabalhar na cantina. Os 3 dias. Chegou no último dia, ela olhou assim para as irmãs e falou, irmãs, do meio para o final do culto, quando o pastor for orar por transferência, vocês ficam aqui no meu lugar para eu ir lá pegar só o finalzinho? Porque eu sinto que Deus tem algo comigo ali. As irmãs olhando e falaram, não, irmão, pode ir, tranquilo. Ela estava servindo. Aleluia. Quando ela chegou no culto, Deus tomou a vida dela na glória do Senhor. Ela caiu no poder de Deus. E o profeta profetizou sobre a vida dela. Tudo que ela está vivendo hoje. 2007. Quando foi em 2016, 17, 18 começou. 10 anos, irmão. Aleluia. Glória a Deus, eu creio. Glória a Deus. Na mandere que ando redebácio, telebiando redebácio a sério. Aleluia. Da mandere biando redecanto redebácio a sore cantarabaçu. Pastor, qual que é o que você está falando aí? Eu estou falando algo simples. A igreja de Atos só vivia o que vivia porque eles estavam servindo, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Essa igreja era uma igreja que servia a comunidade, servia o faminto, servia o carente, servia a viúva. Servia. Estava disposta a servir, estava disposta a desaguar as águas, estava disposta, aleluia, a não olhar mais para as suas necessidades humanas, carnais da terra e começar a viver os propósitos eternos de Deus. É o que Deus está esperando de você, irmão, irmã. Pastor, quem é que fica responsável pela comida? Sempre a dona Hilda, com a dona Kelly, que é o pastor. Se inscreve, cola nelas.
o próximo evento eu quero ajudar na comida. Eu vou lá, vou cozinhar, vou fazer alguma coisa, nem que eu leve os pratos, mas eu vou fazer alguma coisa. Porque eu entendi que eu preciso dar uma resposta de serviço para Deus, para que Deus possa cumprir tudo aquilo que Ele falou que ia cumprir na minha vida. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Glórias, aleluia. Se compromete com a causa, querido. Vista a camisa do que Deus te chamou, da posição que Deus te deu. Para de olhar as dificuldades, porque todas as horas você vai ver muitas. Para de olhar para as dificuldades e começa a olhar para as coisas que Deus quer que você faça. Aleluia! Deus quer levantar uma igreja posicionada. Deus quer derramar uma unção, irmãos, para uma igreja que se posicionou e entendeu o que Deus está falando. Atos 2 é a igreja modelo, é a igreja do avivamento, é a igreja dos sinais, prodígios e maravilhas, é a igreja que ora, intercede e anjo desce, é a igreja que os mentirosos morrem debaixo do mover sobrenatural de Deus. Essa é a igreja que para Herodes, essa é a igreja que para Herodes, que morre comigo de vermes, é a igreja de Atos, que não tinha nem tempo, se reunia nas casas, não tinha estruturas, não tinha telão de LED, não tinha pregadores famosos, simples galileus, que não falavam direito, mas tinham um contato com o Senhor Jesus, que nós precisamos resgatar, irmão. Nós precisamos voltar a colocar o joelho no chão e o céu descer. Nós precisamos voltar a colocar o joelho no chão e não sair enquanto o Senhor não der uma palavra de vitória. Vamos parar, irmão, de ficar nos apisar no meio do culto. Vamos parar, irmãos, de entrar no culto com a cabeça lá na China, na Conchinchina. Na hora da adoração se entrega. Oração é uma viagem, querido. Oração é uma entrega. Orar é entregar a Deus. Orar é vencer a carne. Um dia eu estava numa mentoria e não falou, pastor, me ensina sobre a oração. Eu falei, você não vai entender primeiro. Me ensina, pastor, eu não rompo uma hora. Eu falei, porque você ainda tem muita carne e Deus está te rejeitando na presença dele. Como assim, pastor? Minha filha, você vai sentir Deus de verdade a partir da terceira hora de oração. Porque você ainda está guerreando com a tua carne até a terceira hora. A sua carne não quer aquele lugar. A sua alma não quer aquele lugar. Há uma guerra entre a carne e o espírito. Mas quando você vence isso, a oração fica gostosa, fica prazerosa. O mover de Deus começa a chegar. As visões de Deus começam a ser liberadas. O sobrenatural de Deus começa a vir. Aleluia. E quando você olha no relógio, passou 1, 2, 3, 4 horas e você está lá. E levanta bem, levanta cheio, levanta com a visão, levanta com a palavra. Levanta, 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 levanta. É tempo de se levantar a igreja. Vai recatar a batalha só. Essa cara que eu gosto de ver é a cara que o irmão David está indignado com ele mesmo agora. Bate uma indignação quando a gente ouve uma palavra assim, não bate, irmão. Maldito homem que só eu preciso jejuar, eu preciso orar. Eu preciso voltar a crer nesse Deus tremendo que um dia me chamou. Aleluia. Se entrega, meu irmão. Aleluia. Aleluia. E perseveravam na oração. E perseveravam no jejum. E perseveravam no partir do pão. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E todas as almas, a pastora, havia temor, porque eles estavam cheios de Deus. Todas as almas, pastora Kathleen, havia temor, porque eles estavam cheios de Deus. E quando nós estamos cheios de temor, pastora, nós não damos asa para lachonrar. A pessoa não fala mal de ninguém, não quero ouvir falar mal de ninguém, mas a pessoa está dizendo, eu não quero ouvir, eu não quero dar meu ouvido para isso. Eu quero andar na presença, eu quero amar na presença. Aleluia,
perder a unção. Fica tranquilo. Ei, você não precisa derrubar ninguém, não, querido. O que Deus tem contigo é contigo. Vai daqui, deixa Saul reinar sem a unção. Você está em unção, Deus está trabalhando. Vai chegar o seu momento. Eu creio, aleluia. Glória a Deus. Uma hora chega teu momento. Seja fiel à unção de Deus, querido. Seja fiel à unção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem muitos mistérios de Deus para serem revelados para a sua vida quando você pagar um preço de oração. Tem coisas que Deus vai entregar para você, meu querido, só orando. Tem coisas que Deus vai entregar para você só jejuando. Tem coisas que Deus vai entregar para você quando você ofertar de verdade diante do altar de Deus. Sai dessa vida carnal, querido. Sai dessa vida pecaminosa. Sai. Pastor, como é que eu saio? Eu não tenho força. Ora. Continua orando. A força vai chegar, irmão. É assim que vence os pecados, orando, jejuando. Aleluia. Pastor, estou cheio de maldição na minha. Vai orar, meu filho. Vai buscar Deus. Ore. Clame. Até que o céu responda. Até que o céu responda. William Seymour, o avivalista da rua Azusa, chegou na cidade dos anjos. Olha que coisa, cidade dos anjos cheia de demônio. Los Angeles, cidade dos anjos. Chegou lá, Jaconiza, fria. Deus falou com ele: eu vou te entregar algo. Ora 6 horas por dia. Ele começou a orar. Passou 2 anos, ele falou: Senhor, já orei 6 horas. Senhor, eu só falou para ele: está chegando, agora você vai orar 8. Aleluia. Um homem sem muita letra, sem muito conhecimento. Glória. A história diz, John Direito diz, irmão, ele prega muito engraçado. John Direito era o homem da sabedoria, conhecimento e entendimento. Quando ele viu William Seymour com uma... Eu queria ter uma caixa de sapato aqui. Ele colocava uma caixa de sapato na hora do culto, na cabeça. E ficava até a hora de pregar na cabeça. E quando ele tirava aquilo da cabeça, ele falava: a glória chegou, era milagre para tudo que é lado. Aleluia. E quando ele pregou, de onde nem sentado, eu falei assim: nossa, ele falou um monte de coisa engraçada. Mas quando eu olho para ele, eu vejo a eternidade. Ele me leva à eternidade. Ele não tem todo o conhecimento, ele tem toda a doxologia, ele não tem o hebraico, ele não tem o aramaico, mas ele tem algo que me conecta com a eternidade. E eu tremo a carne quando ele prega. Que isso? Lá que amando de caçai, orei, galera. É o Senhor. Só tinha um olho. Filho de escravo. Não falava bem. Cheio de coisas, mas com o coração rendido. Tem pessoas que têm um olho só e enxergam muito mais do que quem tem 2 olhos. O que falta para a igreja é visão, querido. Visão das coisas de Deus. Visão das coisas do céu. Isso restaura o temor em nossos corações e a fome. E o inconformismo. Conformismo com você mesmo, querido. Se conforma com você mesmo. Se cobre na presença de Deus. Eu consegui ficar 20 dias assistindo uma novela. Meu Deus do céu, eu não consigo 20 dias orar. Tem gente que pega uma série, como eu já fiz isso quando meu coração estava esfriando. Ficava a madrugada toda assistindo uma série. Daqui a pouco batia. Falei: meu Deus, maldito homem que sou carnal, pastor carnal, apóstolo carnal. Não consegue ficar 2 horas orando, mas consegue ficar 2
irmão, para que as coisas não façam sentido mais para a tua vida. Você tem que morrer, irmão. Não estou dizendo que não posso assistir um filme, então não é isso. Mas se isso te alegra mais do que a presença de Deus, tem coisa errada. Se isso te alegra mais do que você estar com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa, tem coisa errada, meu irmão. Precisamos voltar à presença de Deus para Ele consertar o nosso coração, para Ele consertar a nossa história de novo, para Ele nos dar vida nova outra vez. Estou sem fôlego, venha e encha-me, sopra em mim nova vida outra vez. Vazio, quebrado, me prostrarei. Oh, xerecalabas. Estou sem fôlego, venha e encha-me, sopra em mim nova vida outra vez. Vazio, quebrado, me prostrarei. Vazio, quebrado, me prostrarei. Estou sem fôlego, venha e encha-me, sopra em mim nova vida outra vez. Ei, há uma presença secreta, querido, que você precisa descobrir. Há uma presença que se manifesta